convida a vivermos pelo Espírito, a procedermos também segundo o Espírito. A liturgia de hoje, sobretudo a primeira leitura, nos desafia para não vivermos segundo a carne. São conhecidas as obras da carne, diz São Paulo aos Gálatas e a nós hoje, nesta manhã. A fornicação, a libertinagem, são coisas da carne e não do Espírito. A devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, fofocas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, meu Deus, bebedeiras, drogas, orgias e coisas semelhantes a estas. São aquelas pessoas que vivem da carne, as coisas do mundo. Mas quais são as coisas do Espírito? São Paulo é claro para nós. Quais são os frutos do Espírito? É a caridade, é a mansidão, é a alegria. Não a alegria do mundo, essa é passageira, mas a alegria que vem do alto. Fruto do Espírito é a paz, viver a paz, ser esta paz, transmitir esta paz. É a benignidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, a continência. Esse é o convite para vivermos de acordo com o Espírito. Mas, meus queridos, vejam que a beleza do Evangelho de hoje nos ensina. Aliás, estamos celebrando, é bom lembrar, a festa litúrgica de hoje. Nesta festa, uma grande mulher, Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Embora em santidade sejam iguais, se aquela que lembramos no dia 1º deste mês, 1º de outubro, é conhecida por Teresinha do Menino Jesus, Teresinha, essa de hoje é chamada de Teresona, a grande mulher. Teresa, a grande, por ter alcançado o ápice da vida mística, uma vida profundamente marcada pela oração. E foi o Papa Paulo VI que em 1970 declarou esta grande mulher de Deus a doutora da Igreja. Encontramos no Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, como já foi dito, no capítulo 11, versículo
versículos de 42 até o 46. Diferentemente de Mateus, onde Jesus critica os fariseus diante daquela multidão, Lucas o faz na comunicação de um jantar na casa de um fariseu que o convidara, mostrando que a plena liberdade de Jesus em falar a verdade. A intenção de Jesus é levá-los a uma verdadeira e profunda conversão, que se abram ao mistério de Deus, do Deus da misericórdia, do Deus misericordioso, revelado em sua pessoa. É isso que Jesus quer, essa liberdade para anunciar o Deus que é misericórdia, que é bondade aos corações e que já está ali no meio daquele povo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus quer mostrar que veio para levar a lei à plenitude e ao pleno conhecimento. A plenitude da lei, o pleno conhecimento, uma palavrinha para expressar isso, é o amor. Não é o rito, não é a lei pela lei, o rito pelo rito, mas é o amor. Por isso é que Jesus vem dizendo: ai de vós que pagais o dízimo da hortelã, do funcho, do cominho. É muito fácil pagar o dízimo da hortelã. É muito fácil pagar o dízimo da arruda. As ervas que eram tão comuns e ainda são lá em Israel, em Jerusalém, toda comida tem essas coisas, um tempero forte. Todo canto tem plantação. Ainda hoje eles pagam por aquelas plantações o dízimo, o 10%. É muito fácil pagar o dízimo de outras verduras, como é produzido lá em Israel, deixando de lado outras coisas mais importantes, que é a justiça, que é a caridade, que é o espírito de solidariedade e de fraternidade entre as pessoas, os irmãos, o mais próximo. Numa hierarquia de valores, importa sempre realizar aquilo que é mais importante, que é mais essencial. Jesus vem de novo dizendo: ai de vós que desejais os assentos de honra, os primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas, nos templos. Lugares de honra eram aqueles que ficavam diante da pessoa que estava dando banquete, ou na sinagoga diante da Arca da Aliança, diante daqueles que guardavam os livros sagrados para se mostrarem. Eram reservados aos importantes esses lugares e eram disputados por todos. E Jesus vem de novo: ai de vós que sois como
marcavam-se os túmulos enterrados com cal, para evitar que os transeuntes, aqueles que andassem por entre os túmulos, os pisassem e ficassem contaminados pelas doenças. Uma imagem forte que sugere o mundo da morte, escondido entre os vivos. A corrupção e a impureza dissimuladas no meio do povo é forte, contamina, é um perigo. Entre os desafios culturais de hoje, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, lembra o Papa Francisco que na cultura dominante ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, que é visível, que é imediato, que é rápido, superficial, que é provisório. O real, o que é essencial, cede lugar, muitas vezes, à aparência. Por isso, nesse dia dos professores, dia do professor, dia do educador, queremos refletir também um pouquinho sobre a comunidade, sobre a família, sobre os verdadeiros educadores e professores. O cristianismo não é uma ideia, como muitos pensam. O cristianismo não é uma doutrina apenas, como muitos pensam. O cristianismo não é apenas uma ideologia, ou não é uma ideologia, como muitos pensam. Então, o que é ser cristão de verdade? Significa ser cristão radicalmente crer em Jesus Cristo. Crer na encarnação de Deus, que é Jesus Cristo. Então o cristianismo é vida. Não é uma ideologia. Então o cristianismo é uma experiência vivida no segmento de uma pessoa chamada Jesus Cristo. O cristianismo é uma experiência vivida apenas da mensagem desta pessoa, Jesus Cristo. Mensagem de vida, mensagem de esperança, mensagem de amor. Experiência que não se vive sozinho. Não se vive sozinho. Experiência que se vive na família, na comunidade, na escola, no trabalho. Mas em igreja que se concretiza nessas realidades que eu falei, que vive uma fé na família,
família, na igreja, na comunidade, na escola, no trabalho. Neste dia do educador, neste dia do professor, nesse dia que a gente poderia dizer dos pais, professores, educadores. A família é o espaço normal de toda criatura humana. A família é a pequenina ou a grande escola onde ensina os verdadeiros valores e depois manda para a escola maior da comunidade. Por isso mesmo, a família é o espaço onde mora Deus, e quando a gente ignora isso, há um desastre naquela escola, naquela família, porque ali mora Deus. Ali a gente tem que fazer a experiência de Deus, a mensagem de Deus, a pessoa de Deus em Jesus Cristo que está ali, nos valores daquela família. A família, a escola, é um lugar de se aprender a experiência de vida. É o espaço onde pais e filhos se desdobram e caminham na direção do bem, na direção do céu, na direção de Deus. Que acontece apenas no encontro com o outro. A mãe encontrando com o filho, o filho encontrando com o pai encontrando com o filho, o esposo com a esposa. É nesse encontro que vai fazendo a experiência de Deus, o encontro com o outro, o encontro com o mundo, o encontro com Deus. A melhor herança que os pais, professores, podem oferecer a seus filhos é educá-los para Deus. Às vezes estamos preocupados em dar coisas para os filhos. Maior desastre hoje numa família e numa escola é não dar, em primeiro lugar, Deus para os alunos e para os filhos. É um desastre. É não ensinar os valores. Meus queridos, se ensina tanta gente sobre tanta gente. Se fala de tanta gente nas nossas escolas, até nas nossas casas. Tantos personagens. Quem não conhece o Machado de Assis, Olavo Bilac, Paulo Coelho e outros tantos. Isso pode falar na sala de aula, pode estudar. Por que não pode estudar a pessoa de Jesus Cristo, o personagem Jesus Cristo, com seus valores, com a sua riqueza, com a sua revolução? Por
Por quê? Penso que o dia que darem Deus para os alunos, esse mundo será totalmente diferente. Não oferecer-lhes apenas uma impressão de Deus, uma maquiagem de Deus. Isso é muito pouco. O desafio para hoje é maior. É possibilitar aos filhos, aos estudantes, aos adolescentes, aos jovens, a experiência de Deus em família e na escola. Possibilitar essa experiência ali. Filhos, adolescentes, jovens educados para Deus, serão filhos, serão adolescentes, serão jovens mais livres, mais conscientes, mais solidários, mais comprometidos com a construção da história, à luz do Evangelho e dessa pessoa, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Isso é que educar para Deus, é possibilitar essa transformação do mundo a partir do Evangelho, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Esta celebração de hoje há de ajudar os pais e mestres e todos nós a mostrar o rosto de Deus às pessoas, aos filhos, aos estudantes, pois Deus é a razão mais profunda de toda a experiência humana, é Deus. Queridos pais, educadores, professores, mestres e mestras, mãos à obra para a construção de uma sociedade nova, conforme o projeto de Deus. E uma sociedade nova é aquela que coloca o sentido da vida. E o sentido da vida se chama Jesus Cristo, único caminho, única verdade e única vida. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude, nos colocando nessa qualificação para tornar um mundo verdadeiramente melhor. E um mundo melhor é possível porque você está aqui, porque você existe. Amém. Amém.